Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. O coletivo Michael, mudança de alma madura. Michael, quando uma mudança de idade da alma ocorre em um planeta, como a mudança iminente de uma alma jovem, para uma alma madura que agora paira no horizonte em seu mundo, isso significa que a maior parte da população ressoa com consciência de alma madura, com algumas ressalvas a serem discutidas mais tarde. Cada mudança de idade da alma é precedida por uma série de estágios, 7 para ser preciso, que se estendem por um período de 70 a 100 anos, depois que a maioria da população atinge um ponto crítico. Essas ondas geralmente chegam a cada década, antes da mudança, ou algumas cristas se acumulam nas águas rasas, por assim dizer, e rolam muito mais rápido. Nas reviravoltas da sorte, onde o clima político dificulta a disseminação de uma maior consciência, o progresso é adiado. Cada estágio representa um tiro no arco, marcando uma tempestade crescente de mudanças na consciência, crescendo com força e intensidade à medida que a lacuna entre uma maioria é ultrapassada por outra. Traz uma transformação significativa nos valores sociais, nos comportamentos e atitudes que sustentam e moldam a base de sua estrutura comunitária. Essa nova perspectiva então se torna viral, para usar um termo de mídia social, e lança uma posição ideológica alternativa em uma população que avança silenciosamente, até que os números absolutos envolvidos criem uma voz coletiva que a maioria não pode mais suprimir. Todas as civilizações, devemos acrescentar, mesmo em outros mundos, experimentam mudanças de idade da alma. Essas transições inevitavelmente levam a convulsões nos estratos sociais. Dada a natureza externamente agressiva de sua espécie, por exemplo, concentramento instintivo, ainda guardado por mecanismos de defesa como luta ou fuga, as chances de conflito durante essas mudanças são aumentadas. Não dizemos isso para criar alarme, mas para enfatizar que essas transições são de importância mundana. Por que 7 estágios? As razões pelas quais os 7 estágios se desenrolam durante uma mudança de idade da alma envolvem principalmente estabelecer as bases para a dramática mudança ideológica que está por vir. As etapas funcionam como um buffer, amortecendo os golpes durante a transição para que não ocorram de uma só vez. Você os vê chegando. Mudanças culturais que potencialmente reformam a perspectiva social, econômica e ambiental de uma nação, ou do mundo, podem sobrecarregar e assustar a população. Batalhas podem começar. Essas mudanças nunca são consideradas levianamente, e coincidem com questões do mundo real que precisam ser mudadas para a melhoria da humanidade. Para oferecer algumas preliminares, cada estágio começa com uma crise cultural de consciência, muitas vezes resultando em atos de confusão e agitação civil. Há aqui uma polaridade, embora não clássica no sentido dos polos negativo e positivo, mas o contraste é semelhante, onde uma situação negativa se agrava até que o alvoroço resulte em um desfecho justo e positivo. O início do primeiro estágio pode parecer uma série de incêndios aleatórios, em toda a sociedade que parecem desconectados no início, mas eventualmente se fundem em uma demanda de mudança mais coesa e culturalmente relevante. A segunda parte do estágio vem depois com um escrutínio maior, sobre o que deu errado e quais remédios resolveriam o problema. Muito do politicamente correto que chamou a atenção da mídia durante os anos 1990, por exemplo, exemplifica a segunda parte, ou aquela necessidade de resolução de problemas. Enquanto os estágios durante uma mudança na idade da alma aumentam, vemos calmarias ocasionalmente, geralmente durante mudanças sociais radicais no poder político e na ideologia. Isso não significa que a mudança na idade da alma deixa de progredir na população, mas a transformação social vinda de um grupo da idade da alma, que está subrepresentado na população, é varrida para debaixo do tapete, em favor dos que estão no poder. Uma mudança compreende 2 fatores: o acúmulo matemático de uma perspectiva da idade da alma, sobre outro, e uma mudança na consciência que valida as percepções da maioria da idade da alma. Nunca está predeterminado que uma mudança na idade da alma, na maioria, resultará imediatamente em uma mudança na consciência coletiva.
Isso nunca acontece durante a noite. A percepção consciente nas primeiras almas maduras precisa ser despertada antes que os benefícios sociais da mudança sejam totalmente percebidos. Uma criança nascida, por exemplo, como uma alma madura de primeiro nível, geralmente não muda o jogo na sociedade, pelo menos em termos da nova perspectiva da era da alma. Os níveis anteriores de um estágio da idade da alma podem retroceder à ideologia de seus antigos redutos. Assim, uma primeira alma madura pode abraçar os valores da alma jovem. Eles não estão tão distantes de sua perspectiva anterior. Embora qualquer alma madura cercada por pares mais conscientes possa despertar para os valores de sua verdadeira idade de alma, muitas vezes depende de uma combinação de infância e impressão institucional. Outro ponto a considerar é que uma mudança também pode se aplicar a outras idades da alma. Não é improvável que certos segmentos de temperamento infantil e jovem possam adotar a nova ideologia se ela não despertar seus medos. Isso, com efeito, pode infundir uma sociedade com um sistema de valor de alma madura, antes mesmo de atingir a maioria da alma madura. Em geral, porém, a mudança de alma madura em um planeta raramente conspira sem luta. Os valores entre a consciência da alma jovem e a alma madura em particular não poderiam estar mais em desacordo. Este é um choque de magnitude sísmica, e o ranger de dentes e os rosnados são reais e devem ser observados com cautela. Revoluções surgiram devido a tais conflitos em países, ou em segmentos menores, grupos religiosos ou facções políticas. Pode aparecer como a destruição de um modo de vida, onde antigas crenças e valores são desenraizados, os meios de subsistência parecem ameaçados e o futuro é incerto. O medo que isso gera pode incitar a crueldade de grupos que não querem aceitar a mudança, ou que estão tentando desesperadamente fazer as coisas voltarem a ser como eram. É uma diferença de ideologia. As almas jovens geralmente nos surpreendem com suas inovações tecnológicas e empreendedorismo que beneficiam uma nação. Eles vivem em um mundo exterior onde as coisas são feitas, mas não dão muita prioridade a honrar a vida interior do que significa ser humano. O estágio de alma madura, no entanto, traz consciência para este lado da humanidade. Com uma mudança de alma madura, espere uma mudança em como a tecnologia, as instituições sociais e o meio ambiente impactam o mundo. Medir tudo pela forma como afeta a igualdade dos outros torna-se a prioridade. Igualdade racial, igualdade de gênero, incluindo a comunidade LGBTQ+, igualdade no local de trabalho e assim por diante. A velha ênfase de usar as pessoas como um meio para um fim é substituída por como as pessoas em todas as esferas da vida são empoderadas. Nenhum desses objetivos é alcançado sem retrocesso, e algumas soluções podem levar ao inevitável exagero, onde medidas exageradas e extremas tomadas para corrigir um erro às vezes fazem mais mal do que bem. Isso geralmente acontece nos estágios iniciais de uma mudança. Os estágios nos EUA. Achamos que pode ser instrutivo mostrar como esses estágios se desenrolaram, até agora nos Estados Unidos. Uma crônica de mudanças na consciência está bem documentada na história dos Estados Unidos, onde a atenção às dificuldades dos reprimidos e marginalizados naquele país foi abordada. É interessante notar que a consciência da alma madura não marcou todas as instâncias de mudança social. Algumas almas jovens de nível tardio, cansadas das desigualdades de gênero durante a virada do século XX, envolveram-se ativamente na liderança do grito de liberdade e reforma, na década de 1950. Porém, após a decisão histórica de Brown vs Board of Education, o primeiro estágio em direção à mudança da alma madura estava em andamento. A igualdade de oportunidades na escolaridade, independentemente da raça, tornou-se uma questão de registro nacional. Este foi o tiro de proa mencionado anteriormente e constituiu uma mudança inicial na consciência. No início dos anos 1960, o trabalho de Martin Luther King e do movimento dos direitos civis, auxiliado em parte pelo apoio de John F. Kennedy, uma alma jovem, foi uma continuação do primeiro estágio, mobilizado pelos comícios, marchas e ênfase na resistência não violenta.
Os protestos e tumultos sociais em torno da Guerra do Vietnã foram outro desdobramento dessa mudança de consciência e, para todos os efeitos e propósitos, considere Lyndon Johnson e suas reformas da grande sociedade a culminação do primeiro estágio. A eleição de Richard Nixon trouxe um revés na expressão externa da mudança, embora, à medida que o número da população aumentasse, mais almas maduras de nível médio tivessem nascido, lançando as bases para as mudanças que viriam no futuro. Pequenas vitórias ainda podem ser encontradas em bolsões de sua sociedade, com a importante decisão Roe vs Wade impactando os direitos das mulheres em todo o seu país. Mas o segundo estágio da mudança não ocorreu até a epidemia de AIDS na década de 1980, estigmatizada como uma doença das comunidades gays. AIDS devastou Zé em seu número de mortos, e deu origem a um nível homofóbico de discriminação que marginalizou e incitou atos de maldade contra homens e mulheres. O movimento do politicamente correto, visto durante o governo Clinton na década de 1990, foi a segunda parte desse estágio, e tentou endireitar o navio. Isso continuou por mais 2 décadas, com mais contratempos e oportunidades, para aumentar a compreensão da alma madura colocadas no bloco de corte durante a administração Bush. Não é que não existissem movimentos de mudança, mas como já dissemos, em períodos de desequilíbrio do poder político, a capacidade de ganhar força diminui. Talvez surpreendentemente, o final da segunda etapa não chegou até a eleição do presidente Barack Obama, e isso foi sentido em muitos níveis emocionais como o culminar do trabalho realizado, e uma revisão comemorativa do que havia sido realizado. Havia uma sensação de esperança e orgulho no ar, mas seria de curta duração. Quase metade da população votante fervia de ódio e buscava a queda do primeiro presidente negro. Durante a presidência de Donald Trump, o terceiro estágio começou e, de acordo com a matemática de Michael, como você o chama, o estágio ressoa vagamente com uma tríade energética, que paira entre o empreendedorismo e a versatilidade, e também reverbera até certo ponto com guerreiro energia. Embora estas são apenas aproximações, de fato, os estágios em geral podem ser caracterizados por sua progressão da ordinalidade à cardinalidade, sendo o primeiro estágio o mais ordinal, e o sétimo, o mais cardinal. Os 3 primeiros estágios ressoam com aspectos da energia do servidor, artesão e guerreiro, respectivamente. O quarto estágio, mais erudito, faz um balanço de onde o impulso levou e constrói uma ponte para a série final de etapas, com os últimos 3 estágios representando as perspectivas cardinais das energias do sábio, do sacerdote e do rei, a respeito do que é feito, ou mais especificamente, que tipo de consciência está trabalhando neste ciclo, seria uma pergunta razoável. A resposta é que o corpo coletivo de todas as almas que participam desse drama, mesmo aqueles que estão encarnando atualmente com apenas uma conexão infinitesimal com a essência, está envolvido. Isso ocorre principalmente em um nível subconsciente, mas a idade da alma muda, e a magnitude de sua importância é sentida profundamente no nível da alma. A intencionalidade do evento é então parte do plano encarnacional de todas as almas presentes durante a mudança. Mesmo as almas que não vivem para experimentar a própria transição, são consideradas parte da preparação, como um todo, em termos de mudança social. A fundação do trabalho em uma transição de idade da alma é amplamente realizada durante os estágios ordinais, com o quarto estágio desempenhando um papel fundamental na mediação, tanto no nível psicológico quanto no cultural de uma sociedade, para garantir a transição mais pacífica e significativa. Uma vez que um estado de cardinalidade é alcançado na mudança, os bolsões anteriores de mudança que inicialmente cresceram em níveis quase celulares, apenas unidades únicas de mudanças da consciência que gradualmente se reuniram em estados maiores de tecido conjuntivo, finalmente perceberam maior coesão e uma consciência coletiva. Brotar. Neste ponto, a cardinalidade da mudança despertou e a mudança está acontecendo em toda a linha e trabalhando em massa. Por essa razão, a primeira metade de uma mudança é o capítulo mais agonizante e divisível em uma transição.
Depois que a cardinalidade foi alcançada, os elementos beligerantemente rebeldes e agressivos, que sitiavam os estágios formativos, foram suavizados em favor da substituição da dissonância anterior, por um novo acordo e maior harmonia. A regra majoritária de imprinting em seu país, no entanto, ainda é a alma jovem. Isso é amplamente aplicado nos ramos de seu governo, sua política, sua adoção do capitalismo, suas obsessões com a juventude e a beleza, seu amor pela competição e esportes, sua emoção de subir a escada do sucesso, sua adoção do dinheiro como uma religião secular, e assim por diante. Medir a impressão de um país é um marcador fácil de quão longe uma mudança de idade da alma progrediu. Como regra, a impressão coletiva muda para a nova perspectiva da era da alma uma vez que a cardinalidade da transição tenha sido realizada. Sua nação atualmente se encontra envolvida na primeira parte do terceiro estágio ordinal, com o movimento Black Lives Matter, os tumultos, a amarga acrimônia que dividiu sua nação, durante a pandemia, a eleição contenciosa, o ataque à capital de sua nação, todos exemplos dos confrontos que surgem quando duas ideologias dispares em um país se opõem. Mais 4 estágios permanecem até que os EUA mudem de alma jovem para a maturidade. Com base nas probabilidades disponíveis, estimamos que isso possa levar mais 70 anos ou mais. Outros países do mundo já estão à frente dos EUA nesta transição, mas também há retardatários suficientes para que não vejamos uma mudança de alma madura, abrangendo o mundo inteiro por pelo menos mais 100 anos ou mais. Uma mudança em direção à consciência da alma madura, em termos de valores sociais, no entanto, poderia ser realizada muito mais cedo. Como mencionado anteriormente, o sistema de valores de uma sociedade nem sempre se correlaciona com as porcentagens de idade da alma em uma população. Uma estimativa exata é complicada devido à variabilidade envolvida. Nem toda alma madura manifestará sua verdadeira idade de alma, ou estará consciente o suficiente para fazer a diferença. Alguns canais declararam a mudança como completa, e estão corretos por um tecnicismo, pois a mudança da alma madura começou um deslizamento inalterável em direção ao seu ponto sem retorno. Mas a linha de chegada ainda não foi cruzada. Michael é uma alma de grupo, uma consciência coletiva de 1050 essências que terminaram todas as suas vidas na Terra, saíram do plano físico e se recombinaram em uma entidade que agora reside e ensina a partir do plano causal médio. Basicamente, eles, Michael, geralmente se referem a si mesmos como nós em vez de eu, são guias espirituais e mentores para nós aqui na Terra, canalizando sua sabedoria e energia para nosso avanço e aprendizado espiritual. Canal Chelsea King e Arbro. Se gostou do vídeo, deixe Vitória da Luz.